Assim, Dominica lá. Nós estamos estudando sobre o eterno decreto de Deus na Confissão de Fé de Westminster. Ô irmã, sente-se. Sobre o eterno decreto de Deus na Confissão de Fé de Westminster. E na seção 3 nós estamos vendo a respeito dos eleitos de Deus e os não eleitos. Aí é sugestão. Deus pré-ordena. Estão cheios de gracinha. Não, conversa que o virou que ele vai falar de outro assunto, não. Ei, mas é aqui, ó. Nessa vocês foram eleitos sem, né, e sem precisar campanha nenhuma. Sem precisar de nenhum mérito de vocês. Tá vendo aí? Eu vou perguntar a Cristiana, que Cristiana é uma pessoa mais. Pra saber se ele escapou com essa desculpa dele. Olha. Olha, Deus pré-ordena para a perdição. Aqui é uma afirmação ou uma pergunta? Eu vou transformá-la em pergunta. Ele faz isso porque, veja, Deus predestina para a salvação. Eu sei que vocês não duvidam disso. Mas Ele pré-ordena para a perdição também. Infra ou supra? Nas duas questões. É Ele que age ou é o homem que age? E aí? Infra-lapsoriano ou supra-lapsoriano? As coisas que ele está lembrado, Júnior, o homem, Adão, escolheu a perdição. Deus deixou o homem na condição que ele escolheu. Sim. Maior que Deus predestinou a Adão, né? Certo. Então, no caso, a resposta é sim. Se Deus poderia ter salvado e não salvou, então Ele pré-ordenou para a perdição, né? Porque Ele poderia mudar aquela condição, ou não? Poderia, mas não mudou. Ou seja, Ele pré-ordenou que essas pessoas continuassem na condição que elas escolheram, não é isso? No sentido do pecado. Aí o homem escolhe o pecado só. O homem só escolhe o pecado. Ele nunca escolhe a santidade. E quando é que o homem escolhe a santidade? O homem escolhe a santidade unicamente quando Deus o escolhe para a salvação. Isso a gente vai ver mais à frente um pouco, certo? Veja bem, os textos seguintes revelam-nos que o Supremo Criador... Está aberto ali, fecha lá. Acaba enchido do fui, né? Poxa, uma criança saiu de lá. Não, ele pode Expulsaram eu, porque ele faz assim com as crianças. Quem você fica? Eu queria ficar com as crianças. Não vai entender. É muito impossível. Os textos seguintes revelam-nos que o Supremo Criador e Salvador tanto predestinou de antemão os que seriam chamados, justificados e regenerados, quanto os que não seriam chamados internamente e, portanto, ficariam privados da redenção ou simplesmente deixados como vítimas eternas da queda. Veja bem, a questão aqui é o seguinte: Deus predestinou para a salvação quando? Antes da fundação do mundo, não é? Tudo bem. E Ele pré-ordenou para a condenação quando também? Oi? No mesmo tempo, entendeu? Então, antes de tudo aí, nesse sentido, a gente é inclinado para o supralapsarianismo, certo? E quando a gente começa a falar da queda em Adão, de que ali o homem recebeu em si, no caso, a condenação pela sua escolha em Adão, aí a gente já é inclinado a entender pela
ótica infralapsoriana, né? Porque assim, a supralapsoriana diz que Deus decretou todas as coisas, primeiro do que tudo, não é? Ou seja, Deus disse, tudo vai ser de acordo com o meu decreto, o homem vai cair e tal, e tal, e tal. Já o infralapsoriano, ele tenta trazer uma luz mais no sentido humano da coisa, na ótica limitada do ser humano, de dizer assim, não, tudo bem, Deus decretou porque ele sabia que o homem ia cair, então a condição do decreto de Deus foi o fato dele ter visto que o homem ia cair, então coloca um pouco a condição na frente ou envolventes com o decreto. E o supralapsorianismo não, já abrange tudo e diz não, Deus disse que seria assim, pronto, e ele decretou. No curso que eu estava fazendo lá em Patrocínio, um dos teólogos que estava dando o curso lá, teve vários teólogos, teve Augusto Nicodemos, teve Heber Campos, filho, né, aquele que veio estar dando o estudo do livro dele aqui, dando aula lá e tudo. Meu pai, o estudo é do... É do pai, Heber Campos, pai, pronto. Aí, ele perguntou, né, um deles perguntou para mim, você é infra ou supralapsoriano? Aí eu disse, eu sou infra-supralapsoriano. Porque não tem como você se apegar só com uma ótica e você se perde. Você é arminiano ou calvinista? Eu sou de Deus. Não. Ei, mas as duas são calvinistas, né? A infra e... são óticas calvinistas, a infra e a supra. Só uma observação aqui. Como é que eu descubro se eu fui predestinado ou não? Então a gente vai ver aqui, certo? Essa resposta vai vir no decorrer, tá bom? Veja bem, então, por quê? Porque, pessoal, não tem como a gente simplesmente dizer, porque nós não temos como entender a mente de Deus. Eu acredito que a gente tinha como dizer que nós somos supralapsorianos se nós tivéssemos a capacidade de entender Deus na sua plenitude. Como nós não somos, nós temos que muitas vezes, e o próprio Deus faz isso, né? Ele fala em linguagens, como por exemplo, no estudo que a gente teve sobre o arrependimento de Deus. Deus jamais se arrepende. Ele mesmo diz, eu não sou homem não para me arrepender. Não sou. A glória de Israel não mente nem se arrepende. Então, fechou. Mas depois ele diz, eu me arrependo de ter feito Saul rei. Como assim? Então, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, se eu falar na minha linguagem, vocês jamais vão ver certos aspectos em mim. Mas se eu falar nessa linguagem, você também nunca vai entender. Então eu vou descer ao seu nível para que você entenda um pouco. Eu sempre faço esse comentário quando a gente está falando em textos que aparentam ser contraditórios na Bíblia. Mas eu creio que Deus escolheu hebraico para o Velho Testamento e grego koiné para o Novo Testamento por razões específicas. São idiomas que têm palavras específicas para cada questão, diferente do português. No grego, você tem 4 palavras para amor. No português, você só tem uma. Você tem que ver o contexto. No texto do Velho Testamento, onde fala que Deus não é homem para que se arrependa, a palavra que está escrita é uma. Quando no texto que diz Deus se arrependeu de ter feito o homem, a palavra já é outra, com significados diferentes. A primeira diz o arrependimento do tipo, se eu pudesse eu faria diferente. Na segunda é uma palavra que remete à tristeza, porque Deus se entristece com o pecado. Isso também é complicado. Então, assim, não são a mesma palavra, não tem o mesmo significado. Você vê, só que como o nosso idioma não é tão rico, você tem a mesma palavra e você precisa de um contexto para você dizer, olha, eu queria dizer isso. Por exemplo, chega assim, Jobson, eu te amo. Eu tenho que explicar que é um amor fraternal, diferente de um amor de esposa, de cônjuge. Lá não, lá ele vai dizer a palavra, você tem ágape, você tem eros, você tem epitômio, você tem que é para fraternal, que agora eu esqueci qual é. Então, quando ele diz a palavra, você já sabe qual amor está sendo expressado. Eu não lembro agora de cor,
a palavra que tem, a diferente em cada Mas veja, mesmo a gente dizendo assim, Deus se entristeceu de ter constituído Saul rei, mesmo a palavra tendo uma conotação um pouco diferente, ainda assim fica complicado de você entender o que foi que Deus sentiu ali. Até porque quando fala-se em sentimentos de Deus, por exemplo, como a gente vai compreender o sentimento de amor de Deus? Tem como a gente entender? Não tem. Inclusive o próprio apóstolo João, por não entender, diz assim: Deus amou o mundo como? De tal. Como tal? Explique melhor isso, João. Ele vai dizer: meu filho, você quer demais, né? É um amor que não tem explicação para o ser humano. Dentro do texto, né? Imagina, como é que a pessoa ama e mata alguém? Entendeu? A dimensão, mas eu amo, não, mas eu matei, eu tenho que matar. Na justiça existe amor? Existe. Na justiça existe amor. Quando é que a justiça ama? Ou por que a justiça está amando e a quem está amando? Está amando a vítima, não é? Está amando o que é justo, bom e correto. Então, mas aí entender a profundidade, a grandiosidade, a infinitude, a infinidade do amor de Deus é impossível. É tão interessante que ele diz: amar os vossos Inimigos, é complicado. Dentro desse contexto aí, como é que é predestinação e não presciência? Se Deus Não precisa fechar não, só como é precisa que ele tirar deu o livre-arbítrio? barulho dele. Eu não sei tirar, mas tu vai me ensinar depois, porque eu já fechei, aí eu vou ter que reabri-lo. Na Diga, situação, como coloca, como é que é predestinação e não presciência? Você decretou todas as coisas, então por que ele deu o livre-arbítrio? Se o homem não teve poder de escolha, por que ele decretou? Se decretou, mas então não teve livre-arbítrio tanto do pecado. Então, é um leque muito grande não é? Então, a gente vai ver um pouco disso também, diga, irmão. Outra coisa, duas coisas que deixam muito confuso. A gente não aguenta entender esse testemunho que vocês dão, mas quem não tem... Sofre. Quando diz assim, tem vários cantos, não é só na palavra que Deus diz que se arrependeu desse peito de saúde, se arrependeu ali mesmo quando Cristo foi crucificado. Cristo já pediu por a gente, porque ele ali que na raça humana, como também em outros textos. Aí diz que Deus não é um menino. Isso aí a gente sabe. Agora, esse que diz que ele se arrepende. Aí eu estava conversando com uma pessoa que é evangélica de muito tempo. Eu disse: olha, essa palavra se arrepende tem que ser estudada. Não é o se arrepender da gente. Não é arrependimento humano, não. Não, ele se arrependeu mesmo. Aí tinha um bocado de gente assim, que ela correu ligeiro, que não está na Bíblia. Aí ficou bem constrangedor. Não, nesse caso, a pessoa tem que conhecer o outro texto que diz que ele não se arrepende, pelo menos para deixar a pessoa umas coisas dessas que a gente refletir. tem que saber, porque a gente se debate muito com isso. Outra coisa também é quando diz assim. Sim, como é que um pai tem só um filho e diz que ama totalmente esse filho? Esse filho é ele, que a demanda para morrer. Aqui, na situação que ele morreu, muita gente pergunta a respeito de Deus. Então, isso daí só aumenta a complexidade do que é o amor de Deus. Por que você não compreende? Porque você está olhando tudo à luz e à ótica de um amor humano. Por não compreender o amor divino, o amor de Deus, você fica confuso, você acusa, você distorce, porque você não tem como chegar Aí nele. eu fui e disse assim, olha, no Antigo Testamento se fazia holocausto. E o animal mais indicado, tinha vários, mas o mais indicado era o cordeiro. Por que aquele sangue daquele animal? Era um sangue inocente, um sangue sem pecado, apesar de ser um animal. Só que aquele sangue daquele animal apontava para Cristo. Foi por isso que ele
boi, um carneiro, um bode para sacrificar e ter os pecados perdoados de quem tivesse. Justamente. Aí a gente fica sem entender. Esse negócio de religião não se discute. E para que fala besteira então, né? Então veja bem, essa questão mesmo, né, do amor de Deus pelo seu Filho unigênito. Por que Deus mandou? Primeiro enviou Jesus Cristo porque não tinha outro para enviar. Anjos provaram que não conseguiriam. Por isso existe Satanás e seus demônios. Homens também provaram que não conseguiriam. Adão foi prova disso com Eva. Então precisava ser alguém superior a anjos e homens. Só tinha quem? O Filho dele. O amor dele por nós, é por isso que João diz, de tal maneira. Porque o amor dele por nós, quanto mais a gente olha para esse sacrifício do Pai de entregar o seu Filho, a quem ele tanto ama, por nós, por nos amar, menos a gente compreende o porquê dele fazer isso, né? Como é que ele ama tanto o Filho dele e faz isso por mim? Então, isso deveria nos constranger a amá-lo intensamente. Mas o réprobo, ou o ímpio, que faz? Olha para esse amor de Deus e o rejeita, o menospreza, escarnece. Enquanto que aquele que foi salvo por este amor fica encantado, maravilhado, sem entender. Aí Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Sabendo nós disso, que um morreu por todos. Então, esse amor deveria nos deixar maravilhados e não confusos ou irritados ou questionando. Lembrei agora do Lutero, né? Fé. Não tem outra explicação. Limitado que nós somos. A gente olha, aí fala, a palavra fala que os filhos de Deus são constrangidos pelo amor de Deus. Aí a gente fica pensando, e agora? Fé. A própria faz fé, não tem como ser diferente. E observe que só é possível por causa dessa fé que vem de quem? A do próprio Deus. Entendeu? Só entendemos por causa disso. Eu vejo muito apologeta, né? Essa galera que defende o evangelho, que defende a crença, se apegar a todo tipo de argumento filosófico, evidências científicas de que a crença em Deus é verdadeira, evidências filosóficas e tal. E muitas vezes eles menosprezam o maior aspecto, que é a fé. Não, mas por que você acredita nisso? Porque eu tenho fé. E essa fé não vem de mim e acabou-se. Então, assim, é extremamente importante. E a gente deveria bater mais nessa tecla, dizer assim, fé, tu não tem, azar o teu. É porque tu não fosse tocado, tu não fosse transformado. Mas o maior fator de fazer com que eu creia no que eu creio é porque eu tenho fé. E fé não desfaz a realidade, pessoal. Na verdade, essas pessoas também têm, só que crença, né, em muitas coisas que eles não conseguem provar. Em muitas coisas que eles não conseguem provar. Inclusive, por exemplo, eles aprendem na escola como foi o descobrimento do Brasil. Como é que você vai ter como provar que de fato foi como você aprendeu na escola? Mas eles acreditam. Como é que você, na verdade, não tem condição e você diz quem você é por fé ou por crença? Você não tem como provar nem que você é quem você diz que é. Por quê? Quem garante que você não foi adotado? Ou se a pessoa que foi adotada, que a mãe disse, você é adotado, que ela pensa que é de outra pessoa e na verdade não é. Nós não temos como provar nem que nós somos dos pais que nós somos. Faça um DNA, veja, aí seria algo para o futuro, mas por enquanto nós estamos acreditando, tendo fé, que o que os nossos pais disseram sobre nós é verdade. E outra coisa, nem o DNA prova, porque quem garante que aquele resto que você estudou, você está vendo lá, você não tem convicções, você está acreditando na palavra de alguém que mostra um papel para você que diz que foi feito do jeito que tal e tal. Então tudo, pessoal, se limita à crença, à fé, certo? Nós, graças a Deus, temos aquela que é mais real, convicta e segura para alguém, que é a da salvação. Por isso, né, o próprio Deus diz, a fé vem por ouvir.
e a palavra de Cristo, né? Quer dizer que a fé vem pela coisa que a gente ouve, É. a gente crê. E Deus é quem coloca. Porque tem muita gente que ouve, mas não crê, né? É o fardo, só estava lembrando agora, o fardo do conhecimento, né? De não saber, tá ligado também, mas não saber de Deus. Aí a gente tem relato, o mais sábio da face da terra foi quem? Ué, não, que Deus assim deu. Mas qual foi a sabedoria que Deus assim deu? Ah, não, mas foi específico o pedido dele. Foi sim. Mas ali é o exemplo para que você saiba aqui na terra. Então, a gente vai para o conhecimento desse povo. É fato para eles. Por quê? Porque eles limitados, como a gente sabe que são como nós somos, vai provar, vai querer provar, vai querer provar, vai querer provar, e sempre vai ficar querendo provar. Sempre. Aí vai ficar o quê? É loucura mesmo, ele virou loucura mesmo. Virou louco. Já ao contrário da sabedoria que Deus assim deu, por exemplo, a Salomão e disse que peça que ele dá de forma deliberada. Mas qual sabedoria? Aí sim, opa! Aí tem que dar para a sabedoria de condução da vida, porque foi isso que Salomão pediu para conduzir o quê? O justo, a sabedoria. Por isso que a Bíblia fala do irmãos que eram na terra, do não sei o quê, do não sei, né? Toda aquela situação. Tudo que vem dele, Até o próprio Deus disse assim. Não é a sabedoria do conhecimento secular, não, né? ou esplendoroso de Deus. Não tem como não, amigo. Eu me Tem lembrei, não, tem eu me lembrei não. lá, do a gente falando aqui, eu falei, não lembro. Eita. Indiana Jones, Ilha das Caveiras, estava lá, que bota, né, aquele negócio da sabedoria, a mulher explode lá. Explodir, a gente não suportaria, não. Então veja só, pessoal. Isso aconteceu, né, essa eleição e reprovação, antes da fundação do mundo, aconteceu tanto para homens como para anjos. Homens e anjos. Observe. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, e os anjos eleitos. Espera aí. Se existem anjos eleitos, é porque existem anjos rejeitados, reprovados por Deus. E aí, aqui, Paulo fala de anjos eleitos e, consequentemente, os que caíram eram reprovados. E observe o que Jesus Cristo vai dizer no último dia. Atentem. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pronto, um texto desse remete a gente a crer no âmbito infralapsoriano. Por quê? Porque aqui está dizendo que o inferno foi criado para quem primeiro? Para os anjos, os diabos e seus anjos, certo? Aí foi criado para eles, então no caso era para só eles estarem lá. Aí de repente o homem inventou de pedir uma vaguinha lá, não é? Ele não pediu não, foi enxerido para... E entrou. Jesus preparado para o diabo e seus anjos. Jesus decreta a mesma destinação final de perdição eterna aos homens malditos como aos anjos reprovados. Então é a mesma destinação eterna que os dois vão ter, tanto os demônios, o diabo e os demônios, como os homens. Então vai ser o mesmo fim, o mesmo destino. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, prestem atenção, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aí aqui já nos remete ao supralapsorianismo. Por quê? Porque ele está dizendo que esses vasos de ira foram preparados para a perdição. E Deus vem suportando eles com muita longanimidade, mas eles já estavam preparados. O que é que está vendo aqui? Energia, não tem comida para o. Deixa eu ver se é aqui.
Tem que ser rápido. Ah, se coisou? Aí. Que diremos, preparados para conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então, aqui está deixando bem claro que tanto os perdidos quanto os eleitos, escolhidos de Deus para a salvação, foram assim escolhidos, e os outros reprovados de antemão, antes da criação do mundo. Antes do homem existir, Deus já assim o determinou. Antes dos demônios existirem, Deus já assim o tinha determinado. Tinha como ser diferente? Não tinha. Era o plano dele como decreto, pessoal. O plano dele como decreto. Alan Richardson, ele tenta explicar isso, tentando se desfazer do que a gente até hoje aprendeu. E ele diz o seguinte, que entende que esses vasos de ira são povos ou nações. São povos ou nações, e que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, em termos de lideranças nacionais. Não é indivíduos. Deus não agiu assim com você. Ele não endurece quem Ele quer e tem misericórdia de quem lhe apraz. Não, num sentido de pessoas, mas no sentido de nações, remetendo aos líderes. Agora veja, eu penso assim, porque já Silas Malafaia ele diz o seguinte: não, isso foi para o povo de Israel. Essa questão de predestinação, de eleição, tem nada a ver com a gente. Foi para a época de Israel. Veja, são tentativas, contorcionistas de tentar explicar o que já está claro, só que de uma maneira errada. Veja bem, ele diz que é para líderes, e eu pergunto, bem, para tentar explicar que Deus seria injusto se Deus fizesse assim com indivíduos. Mas me diga, os líderes, ou o líder, ele não é um indivíduo? Agora veja, qual é a lógica dessas pessoas? Com um líder, Deus não é injusto se fizer assim, mas se ele fizer comigo, ele é injusto. Silas Malafaia do mesmo jeito. Quer dizer que com a nação de Israel e os outros povos, Deus não é injusto. Agora, se for conosco, gentios ou pessoas que estão nessa época, ele vai ser injusto. Ou ele não faz nunca, porque se ele fizer é injusto, segundo eles pensam, ou se ele fizer em alguma época ou com alguém, dá no mesmo ou não dá, pessoal? Justamente. Veja bem, aí o autor ele está dizendo o seguinte: Deus é Senhor das nações e pertence inteiramente à sua vontade e graça, que esta ou aquela nação seja eleita ao serviço de seu propósito universal. Só que aqui vem a contestação, certo? A nação que Deus escolheu, que é Israel, com propósitos missionários, foi somente Israel. Esta, porém, cumprindo o seu papel, perdeu o direito de povo de Deus. Hoje, a igreja não se estrutura por nações, mas se constitui de eleitos vocacionados de todas as raças, etnias e nações. Depois destas coisas vi, e aqui é o texto de Apocalipse, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e aclamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Mas quem foi que João viu aqui? Multidão. Uma multidão. De que nação, pessoal? De todas. De todo lugar. João viu eleitos
escolhidos, salvos de todo lugar do mundo. Então não se restringe àquela ou a outra nação, mas às pessoas destas nações que Deus resolveu lidar com eles. Ele dá uma explicação tão clara a respeito disso, que se ele tivesse resumido, aí poderia dizer no contexto, não, porque Israel está espalhado. Realmente, os judeus estão espalhados. Mas não, língua, e etnia e tudo mais, né? Então, justamente. Não tem para onde escapar. Olha, veja, portanto, o chamamento é individual e não nacional. O chamado de Deus, a eleição de Deus e o chamado de Deus, ela é individual. Não aceitem essa ideia de que não é nacional, foi uma nação que Deus quis agir assim. Não, é com indivíduos. O atual povo de Cristo não tem nenhuma vinculação coletiva de natureza espiritual com qualquer nação. Qual é a aliança que vocês têm com uma nação no sentido espiritual? Qual é a nação? A Israel qual? Invisível. Invisível. A Jerusalém celestial, a igreja invisível. Esta é a nação de Deus e do povo de Deus. Mas nós não temos nenhuma vinculação ou pacto com qualquer nação que seja. No sentido espiritual. Agora, no sentido natural, é óbvio, nós temos nossos compromissos com nossa pátria, não é? Com cada pessoa com sua pátria tem que a honrar, ou senão estará desonrando as autoridades que Deus instituiu. Mas no sentido espiritual, com nenhuma. Reprovados são indivíduos de quaisquer nacionalidades, não suas nações. É tanto que Jesus Cristo disse assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide por todas as nações. Então não existe uma nação reprovada. Existem indivíduos, pessoas destas nações que são reprovadas. Esta assertiva se comprova pelo seguinte texto, dentre outros. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Vê que interessante. Está vendo esses aí que estão atacando a igreja, que estão trazendo heresias, que estão querendo impedir o avanço do evangelho? Eles não começaram em um dia específico. Eles já foram preparados antecipadamente para este fim. Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas foram antecipadamente pronunciadas para este fim. As pessoas ímpias, pré-ordenadas à impiedade, respondem individualmente pelos seus atos, certo? Porque quando você diz, elas foram pré-ordenadas para este fim, a mente fica querendo entender que é Deus que as faz pecar. Só que a gente sabe que não. Em Deus não há trevas, Deus é luz, né? E ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas por que então essas pessoas foram pronunciadas para isso antecipadamente? Porque desde a eternidade essas pessoas estão preparadas para esse fim. A questão, pessoal, é o seguinte: elas não são boas, ou elas não nasceriam boas. Elas já nascem com o pecado. Quando elas pecam, Deus está dizendo: eu deixo vocês livres para fazerem o que vocês quiserem. No meu decreto, vocês estão livres para fazerem o que quiserem. E o que é que elas fazem? Correm para o pecado, entendeu? É como um animal num deserto com muita sede e encontra uma poça de água, sabe? Corre para beber.
Ah, mas tem veneno nessa água. Não dá para convencer. O animal é irracional e o homem natural também é irracional. Ele jamais vai entender as coisas do Espírito. Por mais que você diga, olha, caminhando para esse destino aí, você está caminhando para a perdição. É veneno que você vai encontrar. É igual o animal não quer saber, vai passar por cima de você e beber a água que está venenosa. Diga. Mas quando fala assim, que o jovem já para honra, E vasos para desonra. se essa pessoa é inclina totalmente para o pecado, e por que outras não inclinam? Aí eu, na minha mente, eu digo assim, se um é pior e outro desonra, sendo o mesmo oleiro que fez, quer dizer que o oleiro já escolheu, né? Quem quer. Porque assim, o fato de Deus fazer seria o seguinte: existe só o barro, não é? Pois não. Já, deixa eu só concluir aqui. Não, mas diga, porque pode ser que. Porque a gente vê desde o Éden, né, que eram puros, mas só conheciam bem. Sentiu o desejo da inclinação de desejar o mal. Mesmo os barros que são criados para a honra também pecam. Aí, ou seja, somos inclinados para o mal. Todos nós. Os do mal, mais mal vai ter. Né? Como diz lá em Romanos. Ou não vai ter nenhum bem, não é? No caso. E Deus vai entregar eles às suas próprias infames, os seus desejos. E os de honra também erram. A gente não erra. A gente não Então, é por isso que mesmo sendo, não é a colocação do Júnior, que a gente é inclinado para pecar de todo jeito, é porque Deus não permite que sejamos condenados. Então, quer dizer que ele é bom mais aonde que é outro. Veja bem, a questão desse. Ele disse, como ele disse para o faraó. O faraó não vai me glorificar, vai morrer comigo de bicho e vai para o inferno. A questão é o seguinte: olha, Deus preparou os dois vasos, o de honra e o de desonra. Mas a gente tem que entender que era uma massa só. Depois, na queda, o homem se tornou massa de desonra. Quando Deus faz um jarro com essa massa de desonra, esse jarro é um jarro de desonra. Ele fez um vaso com massa de desonra, então é um vaso de desonra. Agora ele quer um vaso de honra. Ele pega a mesma massa de desonra, só que dá honra a essa massa. Ou tira a desonra dela, purifica, limpa, lava, deixa sem nenhuma impureza e produz o jarro. Aí, este jarro foi feito por ele de honra, mas observe, a massa era de desonra. Ô irmã, imagina, a senhora nunca deve ter trabalhado em construção civil, mas deve ter visto pedreiro, servente trabalhando. E aí ele pega a areia para fazer um cimento, para rebocar para alguma coisa, e ela é cheia de impureza, cheia de caroço. O que ele faz? Peneira. Aí tira a impureza, joga fora, e aí aquela massa limpa, fina, ele pode trabalhar para fazer um reboco. Para um outro trabalho com menos qualidade, ele mexe com os caroços e tudo, não está nem preocupado. É o mesmo barro. Agora esse aqui, eu quero para fazer isso aqui com menos qualidade, eu vou com caroço com tudo. Esse aqui precisa ter mais pureza, então eu vou lá e... Quem fez a diferença nesse trabalho? Quem limpou, Deus. Quem fez Justamente, é o que Deus faz. Pronto, para vocês terem uma ideia, a questão dos apóstolos, foram quantos escolhidos? 12 apóstolos. 12. Foi, depois vieram outros, né? Mas assim, Cristo escolheu ali, naquela ocasião. Quantos tronos na qual vai ter? Ela disse que vai ter. Seu sujeito. Mas veja. Lembre-se que apóstolos também tem dois significados. Não, mas a questão do chamamento dos outros dois apóstolos, não é? De Paulo e de Matias, eles foram apóstolos de fato. Mas observe, um foi porque o traidor, Judas, não foi um apóstolo para o evangelho, mas foi um apóstolo para traição.
certo? Então, ele não contaria, porque ele até cometeria lá o ato suicida. Aí entra Matias, porque os apóstolos dizem, é necessário que substitua-se aquele que foi lançado, não é, à perdição, substitua-se por um apóstolo. E aí eles oram e o Espírito Santo indica lá a Matias. Já Paulo foi porque Cristo queria nos dar essa glória de conhecer o Evangelho. Então Cristo escolhe um apóstolo para os gentios. Desde o pastor Marcos faz anos isso que eu pego nessa tecla. Mas não quer dizer que eu não compreendo que Paulo de fato é um apóstolo. Não, é porque assim. Convicção que ele seja. Que assim, realmente é como se essa questão que. O apóstolo Paulo foi enviado para nós. Certo? Não tem como tirar isso aí. Mas essa questão que João está dizendo. É feita a gente sabe que vai haver posições no céu. Aí por isso que eu citei a Apocalipse, não, que de fato vai ser 12 e vai estar numa posição honrosa, muito honrosa, colocar assim. No caso ali, o que Cristo está querendo dizer com aquela revelação do número 12 e também dos 12 anciãos, ele está apontando para as 12 tribos de Israel e para os 12 apóstolos. Tudo bem. Só que nas tribos de Israel foram 14 também. Não é? Por quê? Jacó não pegou os 2 filhos de José para ser tribo de Israel, só que o número lá é simbólico, pessoal. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, aqui são os tronos dos apóstolos e aqui os tronos, e aqui é o local dos anciãos, que seriam as tribos de Israel. Mas essa questão de apóstolo é bom ter cuidado mesmo, como o Jobs colocou. Por quê? Porque a Bíblia chama Barnabé de apóstolo, e Barnabé não era apóstolo. Aí tem a conotação de ser no sentido de enviado por algum apóstolo. Quando alguém era enviado por algum apóstolo, ele recebia ali, naquela missão, a autoridade de apóstolo. Quando ele estava em missão com aquele apóstolo também, né? Mas vamos voltar para o nosso texto. Não vamos tirar Paulo nem botar Paulo. Deixa eles querem. Sabemos sim que o escolho de Deus trabalhou. É verdade. Judas Iscariotes, por exemplo, né? Jesus Cristo escolheu 12, mas Judas foi escolhido para um propósito diferenciado. Não foi escolhido para o mesmo propósito dos outros. Observe o que o próprio Cristo diz: quando eu estava com eles, com os 12, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então observe. Separado. Para esse fim. Vaso de desonra, massa de grossa. Certo? Então, para esse fim ele foi escolhido. Aí você diz: nossa, o bichinho, ele queria tanto ser fiel a Cristo. Ninguém quer ser fiel a Cristo, pessoal. Vocês só querem porque Cristo limpou vocês e fez de vocês vasos de honra. Só por isso. Mas qualquer um de nós tem o potencial de Judas. Qualquer um de nós poderia ter sido escolhido por Deus e tendo sido colocado nas Escrituras como sendo traidor. Mas observe que ele não fez, porque todos nós temos esse potencial. Quando Deus escolheu Judas, vamos fazer de conta que Deus quisesse fazer uma entrevista de emprego para ser apóstolo da traição. Se Deus chegasse e dissesse para Judas, eu quero alguém que ame o dinheiro, ele ia dizer o quê? Epa, eu aqui, Senhor, sou o melhor que ama, e a gente, eu também, Senhor, também. Olha, eu quero alguém que seja ladrão, corrupto e que seja um traidor. Toda essa natureza estava em Judas. E ele diria: eu tenho, Senhor, essas qualidades. Né? Aí o Senhor diria: então venha você. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ele se alegraria, porque o ímpio se alegra no pecado. Deus não pegou Judas bonzinho e
fez ele mal para ser o traidor, não. Deus simplesmente pegou ele por ser e querer e fazer. Ele queria aquilo, pessoal. Judas, ele era um revolucionário e ele queria se libertar do jugo de Roma. E ele tinha o maior interesse e esperava uma oportunidade propícia para isso. Vai saber se ele não gritou, não. Mas eles estão lá, com certeza, ele gritar Barrabás, não Jesus. Por quê? Porque há muitos judeus com certeza. Esse tipo de revolução dentro dele. Ele viu uma pessoa com espada e não com palavras. Justamente. E ele viu em Cristo a oportunidade. E Deus disse: tá bom, vá. É isso que você quer? É isso que você ama? Então vá. Ou seja, ele foi pronunciado para este fim? Foi, mas era algo que ele queria, não foi contra a vontade dele. O eleito é predestinado à santidade e às boas obras. E aqui eu quero responder a pergunta de William que ele fez no começo, não é? Olha, a questão da nossa santidade em Deus, o que ela tem a ver com a predestinação? Observe, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí o povo para aí, né? Muitos calvinistas param aí. Está vendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? É uma verdade. Só que se você não ensina e não completa o texto, você vai deixar as pessoas ignorantes no aspecto que o texto fala. Fomos eleitos antes, escolhidos antes da fundação do mundo, para quê, meus irmãos? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Entendeu? Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para a gente ser santo, irrepreensível perante Cristo, e em amor nos predestinou. Perante Ele, e em amor. Não, aqui já é outro texto. Nos predestinou, não é a continuação disso. Mas aqui é Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja que incrível. Deus, aquilo que a gente falou, não é? Da massa de desonra. Olha aqui a prova. Ele pegou para si e nos remiu de toda impureza, de toda iniquidade. Ele nos limpou, nos purificou. Para quê? Para Ele mesmo. Porque essa palavra santo, ela significa separado. Separado para um uso exclusivo. É como seus objetos de higiene, sua pasta de dente, coisas do gênero. Ela é santa para você. Você a separou e disse: não, esse é meu, o da minha filha é esse, o da minha esposa é esse, e esse daqui é meu. Ou seja, você o separou para uso exclusivo. É o que Deus fez conosco. Ele nos escolheu, nos separou para sermos dele, para uso exclusivo. Um povo zeloso de boas obras. Agora veja bem. Por que nós devemos dar continuidade ao texto? Olha, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E expliquem o restante, meus irmãos. Para sermos santos, para sermos dele, para sermos de uso exclusivo dele. Levando até você bom atendimento, inovação e criatividade com unhas naturais, alongamentos em gel e make-up. A Raíssa Santos atende você na rua Dom Luiz de Brito, 241, próximo ao posto de saúde, 21 de abril, em Agostina. Entre em contato e faça seu agora, faça o restante Eu falar assim, feito ele. Senhores. Tão forçado não, é? É natural. Então veja bem. Por quê? Por causa disso daqui que nós vamos ler. Calúnias contra a graça. Pessoas caluniam a graça. E isso não é dos nossos dias, meus irmãos. Isso remete aos tempos dos apóstolos. Observe com que Paulo teve que lidar. Romanos 3, do 5 ao 8.
Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? O que é que nós dizemos? Olha, nós éramos ímpios e Deus nos escolheu sem merecermos, por sua graça, mesmo sendo nós pecadores. As pessoas dizem como é. Quer dizer que Deus não te escolheu porque viu que tu teria fé, que tu seria bom? Quer dizer que então agora o pecado não faz diferença? Quer dizer que agora você pode viver pecando? Calúnias por quê? Porque não entendem. Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Aí ele levanta outra questão que o povo questiona. Não é como aquele Alain lá, sei lá, um herege que começou a questionar, e a gente estudou aqui a predestinação. Ele disse, olha, se Judas foi escolhido para esse fim, ele não devia ser aplaudido por Deus e receber um prêmio na glória, porque ele cumpriu fielmente o papel para o qual ele foi chamado? Mas eles não entendem que é como uma pergunta dessa aqui. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Se a glória de Deus está sendo manifesta na minha mentira, no meu pecado. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos males para que venham bens? Se é assim, então vamos continuar pecando para que venha mais graça. Mas aí Paulo diz, eles falam dessa maneira conosco de forma caluniosa. Para eles, a condenação é justa. A condenação deles é justa. E como é que nós vamos entender isso, meus irmãos? Preste atenção. Outra calúnia que também remeteu aos tempos dos apóstolos. Pedro, ele diz o seguinte, está aí porque é em inglês, quando eu copiei o texto de uma Bíblia em inglês, está certo? E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro aqui está dizendo o seguinte, olha, lembrem-se da graça de Deus, da longanimidade de Deus. E quando a gente lembra da graça de Deus, a gente lembra que nós fomos salvos por ela e não por nossas obras. E que nós continuamos sendo salvos por ela, independente do nosso pecado, da nossa falha, ele continua fiel. E quando a gente fala dessa longanimidade, o que é que acontece? Pessoas distorcem. Aí ele diz, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo escreveu sobre essa longanimidade, sobre essa graça soberana. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. O próprio Pedro reconhece isso, né? Eu reconheço que tem coisa que Paulo escreve que para você entender, você precisa se aprofundar. Certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Não é porque o texto é difícil, o assunto é complexo, que você vai falar de forma relapsa ou de qualquer maneira, ou distorcer. Mas ele está dizendo que quem distorce são quem? Os ignorantes e instáveis. Como também deturpam as demais escrituras. Então ele coloca as cartas de Paulo em igualdade com as escrituras, para dar ali a autenticidade de que Paulo escreveu a Bíblia. E depois ele diz, eles deturpam não só as cartas de Paulo, como todas as escrituras, para a própria destruição deles. É para a própria destruição que as pessoas distorcem as escrituras. Então a gente precisa ter cuidado, porque nós fomos escolhidos, mas separados também para sermos santos e irrepreensíveis. Aí se alguém disser, quer dizer que porque tu és salvo pela graça, tu vai viver pecando? Aí você completa dizendo o seguinte, não, meu amigo, ele me escolheu antes da fundação do mundo,
para que eu seja salvo pela graça, e o que é salvo pela graça manifesta essa salvação através de mudança de vida, através de transformação pela palavra, que foi o tema das mulheres presbiterianas agrestinenses. Transformados pela palavra. Ah, mas eu não sou. Então não diga por aí que é um escolhido de Deus, nem que é um cristão. Porque o cristão, ele tem mudança. Ele parou de pecar? Não para. Mas se antes ele não sentia nenhum constrangimento em pecar, agora ele sente. Se antes ele não tinha nojo, agora ele tem. Se antes ele não tinha ódio, agora ele tem. É como diz lá em Ezequiel, que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um de carne, colocar um espírito novo, colocar o espírito dele e fazer com que a gente ande nos seus caminhos. E depois Ezequiel continua dizendo o seguinte: e tereis nojo, e olheis para os vossos passados, e tereis nojo do vosso pecado. Nojo. Entendeu? Então há uma transformação, pessoal, interior, que só você pode dizer se ela existe ou não. É uma relação íntima e pessoal entre você e Deus. Só você pode dizer se antes de conhecer Cristo e ser chamado para o Evangelho, e depois de ter sido chamado, se houve transformação em você. Só você sabe dizer. Certo? Diga, irmão. Se uma pessoa entra para o Evangelho e teve muitas desavenças, uns temados, tem menos, uns guarda-olho, uns guarda, e sucessivamente essas coisas. Se você entra no Evangelho, a primeira coisa é você pedir força a Deus, orar por essas pessoas e ligar para elas. É o certo, é o que Cristo mais recomenda nas Escrituras, não é? Inclusive ele diz, olha, é inútil você dar seu dízimo, é inútil você dar suas ofertas, se você não se reconciliar com seu irmão, que você está magoado, chateado, aborrecido. O problema é o seguinte, é um problema muito sério. Eu estava conversando até com o Éder e com o William, que às vezes eu fico tão confuso com isso, porque o dever do líder é identificar as fraquezas da igreja, da igreja que ele foi chamado para cuidar. E quando ele identifica, ele tem que combater essas fraquezas, tanto conversando particularmente, como principalmente pregando contra esses pecados que a igreja está caindo. Só que às vezes eu fico me perguntando, se eu não estou, apesar de que graças a Deus eu tenho visto um avanço, né, em algumas pessoas nesse aspecto, isso anima e estimula, mas eu fico pensando, será que essa grande parte que não atenta para essa falha, será que a culpa não está no líder? Que não está sabendo passar, que não está sabendo mostrar o quão terrível é esse pecado? Será que o povo não se cansou do líder e nem acredita mais que de fato é do jeito que ele está dizendo? Porque isso, para mim, é muito preocupante. Que eu chego e digo, olha, irmãos, é assim, assim, assim. É assim que se corrige, é assim que se perdoa, é assim que pede perdão, é assim que se age. A Bíblia está mostrando isso, e está mostrando o quão grave e terrível isso é. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a coisa não muda. O erro está em quem? Aí eu fui, quando eu entrei logo no Fábio, né, que nesse tempo era com o pastor Zenivaldo, uma mesa de pessoas, 2 pessoas que, aliás, há tempo, né, que eu conheci, agora não, agora tem tudo, o pastor Marcos tem esses outros santos aqui, mas antes, as 2 pessoas que eu mais amei, uma foi pastor Sim? Não, esse eu falei, Zenivaldo. E também eu criança, foi doutor Pedro. Essas 2 pessoas totalmente, você sabe quem é doutor Pedro, né, João? Teve muita... Cheguei, eu ouvi muito, testemunho dele, muito dele. Cheguei a conhecer. Você chegou conhecendo, né? Mas muito. E essas 2 pessoas me marcaram muito. Essas 2 pessoas. E então, quando foi o pastor Marcos, pastor Zenivaldo,
ele disse, todos os novos convertidos eu quero separado para conversar com vocês. Aí ele foi e disse, olha, vocês agora é uma nova criatura, vocês vão ter que se desfazer de aqueles fatos, procurem tal coisa assim, quem desagradou. Eu sei que muitas vezes você tem um desentendimento, tem que você pela simplicidade que você nem sabe porque aquela pessoa teve aquilo com você. E hoje não, outro tem motivo pesado. Porque eu tinha ido de uma pessoa. Eu tinha ido de uma pessoa. Que se eu fosse pessoa de dizer assim, tem coragem de pagar o pistoleiro, eu acho que eu tinha. Porque eu tinha um cunhado, que a minha irmã apanhava mais que galinha para largar o meu. E era por nada. Outro ódio que eu tinha triste era de papai. Porque eu via o papai bater em mamãe todo mundo. Aí quando eu entrei para o Evangelho, né, a primeira coisa que eu fiz, fui crescendo. Porque teve uma certa vez que papai foi dar em mamãe. Paulo tinha 16 anos. Aí Paulo tomou assim à frente. Mamãe aqui e papai aqui. Porque, olha, Júnior, era uma vida terrível. É a vida mais terrível. É você ver um seu pai batendo na sua mão. Aí Paulo se atravessou no meio e disse, papai, hoje eu tenho 16 anos. E agora vai ser um homem por dentro do outro. Ou o senhor vive direito com a mamãe, porque até a casa para a gente morar. Porque naquele tempo, não se casava no civil. Era só na igreja. A mulher não tinha direito nenhum. Nem nada que o homem tivesse. Nada. Aí, papai ia vender a casa e deixar a gente na rua. Aí, mamãe foi em Camusim, o pai dela deu o dinheiro e mamãe comprou a casa a papai. E papai continuou dentro de casa, junto com a gente, ainda batendo em mamãe. Aí, quando Paulo completou 16 anos, Paulo tomou a frente e disse, olha, papai, o senhor é meu pai, mas nessa daqui, o senhor não bate mais, vai ser um homem dentro do outro. Ou o senhor, a partir de agora, vive direito com mamãe, ou a porta da frente é a serventia da rua. Nessa mesma hora, papai pegou um saco, botou a roupinha dele, dentro daí, desapareceu. Foi a hora que eu, Paulo e mamãe teve sossego, né? Então isso eu guardei por muito tempo. E esse cunhado meu. Aí quando eu entrei no Evangelho, né? Aí aquilo me tocou forte. O pastor disse, olha, irmã, vocês que estão aqui, o céu não é para brigar. O céu não é para contenda. Vocês agora é uma nova criatura. Vai ingressar mesmo no Evangelho ou é conversinha de vocês? Bom. Aí ele disse, olha, procure as inimizades que você tiver. Fale com a igreja, porque todo mundo vai orar. E você vai procurar essas pessoas. A primeira pessoa que eu procurei foi o meu cunhado. Eu falei com ele. Papai já tinha perdoado. Falei de novo com papai. Até que papai foi o primeiro lá de casa, que foi o Evangelho, né? Foi o Evangelho. Aí, com isso, quando é uns 15 dias atrás, uma pessoa me procurou e disse, tal como eu, que fulano vive no Evangelho e é intrigado com os irmãos, com as irmãs, com não sei quem, há mais de 20 anos. Não dá para entender. Aí eu fui e disse assim, tem um porém. Essa pessoa está na igreja, mas não teve um novo nascimento. Não está em Cristo, né? Porque ou muito ou pouco, quem tem morre. Estar na igreja não significa estar em Cristo, Foi né? justamente o que eu disse. Estar na igreja, botar aqui, ó, debaixo do braço, ir para a igreja. É fácil. Não é ser um crente. É você pedir força. Porque se tem uma coisa difícil, é você pedir perdão. Mas pede, vai pedindo, vai orando, vai pedindo pelaquela pessoa. E Deus move. Por isso que é assim, como você bem colocou lá um pouquinho de tempo atrás, a respeito da graça, da bênção, e falou no texto da ceia. Disse que mim, vá-se embora. Falou comigo, foi do dia. Mas está na ceia. Não, também entra. Se aplica o que veja, você faz. Veja como é o laço.
uma nova criatura. Gente, preste atenção. Olha, Deus está dizendo, vai tomar a Santa Ceia, se examine. Olha, vai tomar a Santa Ceia, corra para Peça você perdão, em paz com o seu irmão. E olha como começa. Né? É em paz com os irmãos. Mas não quer dizer que seja limitado, é para o próximo também. Mas ele lá, ele fala, irmão, olha, o primeiro exemplo em casa, a casa de Deus, é os irmãos. Do contrário, veja, isso aqui não vai servir não. Não pensa que você está servindo não, viu? Tá, e assim vai. Um contexto muito... Justamente. Aí ele foi citando a maldição que você pode ter. Não recebe teu dízimo, não recebe tua oração, não recebe tua oferta. O teu culto não é agradável, e aroma suave ao Senhor. Não é. Não é. Porque está você com aquele fardo. Você está dentro da igreja carregando. Aí eu fui e disse assim, o pastor. Ele disse, tem mais uma coisa. Perde e pensa junto. Na verdade, não ganha, né? Quem não ganha, perde. Quem não ganha, perde, né? Não, porque assim, digamos que você recebeu, Deus vai tirar. Na verdade, o que Deus poderia te dar, Ele não dá por causa disso. Que bênção é o quê, irmã? Bênção é tudo isso que a senhora falou. É ter as orações atendidas, você poder ofertar e Deus se agradar. Muitas vezes a gente pensa que bênção é receber coisa material, mas... Sim, é isso. Deus. Coisa pior do que a gente aqui. E Deus não aceitar. Sim, e Deus dizer, isso é imundícia. Pra quê? Se você não fala com o seu irmão ali de frente de casa ou de lado. Por que vem falar comigo? Você vem trazer presente para mim. Tua mão está imunda, ele não traz não. Diga, Suzana. E você O que eu ia dizer, deixa eu falar. O que eu ia dizer era o seguinte, que receber e não receber bênçãos. Isso vai muito da espiritualidade que a gente tem. Porque muitas vezes o que a maioria das pessoas acreditam ser bênção, porque é um bem material, ganhar algo, poder comprar algo, tal, até saúde, às vezes não é bênção. Às vezes é um castigo disfarçado. Porque a Bíblia diz que muitas vezes a gente ora e não recebe, porque não ora bem, porque aquilo que a gente está pedindo não é o que está para esbanjar os nossos prazeres. Então muitas vezes a bênção que a gente não recebe, a gente nem percebe, porque a gente está vendo está olhando com olhos carnais, não é? Com olhos carnais e no final das contas aquilo que a gente às vezes imagina que é bênção, não é. O livramento, pneu furado, por um atraso que houve, um cocô que teve que trocar a fralda. Não, que coisas que reclamamos que às vezes é Deus cuidando, né? Como eu já falei uma vez, sabe? Olha, eu preciso adiantar aqui, viu? Só para... já era então. O pastor chegou. Olha, então, a senhora vai concluir enquanto ele organiza as coisas. E depois a gente continua aqui, tá certo? Até ele foi e disse assim, sabe, Júnior? Eu disse ao pastor, e perdoar assim, ele perdoar e ser perdoado. Você saber o que aquela pessoa, você tomar conhecimento que aquela pessoa está precisando, não precisa de reclamar, vai lá e auxilia, faz o que tu pode. Agora também é pegar aquela pessoa. Botar dentro de casa, abraçar, bater nas costinhas e tal. Olha, só para concluir aqui, dentro desse assunto que chegou, que está lidando com a questão de escolhidos para a santidade, não é? Eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos, certo? Imagine dentro desse contexto, porque a Bíblia diz assim, que Deus sente indignação como todos os dias. Não tem um dia que Deus não sinta indignação. Deus sente indignação, ira todos os dias. Porque você vê o mundo como está. E Deus não tem um dia que não esteja irado. Aí o povo de Deus se reúne para a igreja, vem cheio de pecado, rancores, ódio, para dentro da igreja, onde é o lugar de Deus se ter prazer, quando Deus olha, mais indignação. Né? Então, nem fora nem dentro da igreja, Deus vai sentir prazer em nós. Então, vamos acordar, despertar para isso. Fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus. Antes da fundação do mundo, fomos. Mas para sermos santos, pessoal. Então, vamos lutar mesmo, guerrear mesmo contra o pecado, tá certo? E o pastor está aí para
trazer a nossa bênção que Deus mandou. Marquinhos do teclado. Poxa. A educação foi show muito. Vai colocar logo aqui. Eu estou aqui anunciando que só hoje, Marquinhos do teclado, o Levita de Deus, Ela vai no senhor. Mas aí pegou o nome do nosso. Peraí, aqui, eu tenho que desligar porque senão ele corrompe. Ah, não.